Olá! Mais um encontro para nós conversarmos um pouquinho sobre saúde. E hoje eu gostaria de estar falando com vocês a respeito do nosso corpo físico. O corpo físico é uma coisa que muitas vezes a gente negligencia, não presta atenção a ele, né? E vocês conhecem o seu corpo. Vamos pensar um pouquinho e vamos dar um pouquinho mais de atenção a ele nesse momento, certo? Nosso corpo, na realidade, ele é composto de energia. Nós somos energia, energia condensada. Tudo que há, tudo que existe é composto de energia, assim como o nosso corpo. Olhando de um olhar mais microscópio, nós somos feitos principalmente por água, cerca de 55% do nosso corpo é água. Aí temos nitrogênio, carbono, cálcio, fósforo e vários outros micronutrientes compondo o nosso corpo. Mas o mais interessante disso é que o nosso corpo é criado pela nossa consciência. Nós já falamos em vídeos anteriores que o nosso mundo é criado pela nossa consciência, né? Lá no nosso subconsciente nós criamos tudo à nossa volta. E nosso corpo também é fruto dessa criação do subconsciente. Mas o mais interessante disso tudo é o que Deepak Chopra nos fala, né? Ele fala que nós somos o único animal que somos capazes de mudar a nossa biologia, de mudar o nosso corpo através da consciência. Então nós temos aí uma ferramenta extremamente importante e poderosa em nossas mãos. Agora, vamos por um aspecto que nós podemos compreender mais um pouquinho. Bom, já sabemos que o corpo é fruto da nossa consciência. E esse corpo agora é o que eu tenho. Como é que eu posso fazer para trazer mais saúde para o meu corpo? A gente precisa lembrar que a educação do corpo é uma coisa que começa lá na nossa infância. Ou seja, nós podemos educar os nossos filhos, o nosso bebê, a ter uma atitude corporal diferente da nossa. Mas em qualquer idade que eu comece a minha educação corporal, eu vou me beneficiar com isso. O meu corpo, ele já funciona sozinho, sem a minha interferência. Meu coração bate, eu consigo respirar, tudo meu funciona sem a minha interferência. Ou seja, sem eu tomar conhecimento algum disso. Isso pode ser bom, é excelente, né? Senão eu não estaria viva. Porém, por que eu não participo mais desta melhoria de qualidade, trazendo mais saúde e bem-estar para o meu corpo, certo? A mãe, que é a Mira Alfassa, e que é uma yogini, né? Uma yogini que viveu na Índia, ela afirmava que o nosso corpo pode ser educado, que ele é a parte nossa mais fácil de ser educada. E que na realidade a gente pode educar o corpo através de metodologias. Métodos, o corpo obedece a métodos, ele obedece não só a métodos, mas a rotinas. Se eu crio rotinas para o meu corpo, ele vai se adaptar a essas rotinas e vai responder a elas de uma forma saudável. Então, desde a criança ela deve ser orientada, por exemplo, a hábitos alimentares, a horas de refeição, porque quando ela habitua o seu corpo aqueles hábitos e aquelas horas de refeição, ela não vai reclamar disso o resto da vida. E se eu introduzo coisas erradas para o meu filho, se eu começo a dar alimentos errados, se eu começo a fazê-lo provar de paladares que não são consonantes com a sua saúde, ele pode se habituar àquilo e isso ser um problema lá na frente para ele, né? Importante. Eu posso educar o meu intestino a funcionar normalmente. Eu posso ter mais consciência da minha respiração. E eu posso escolher o que entra no meu corpo. Isso é muito importante. Então, se eu crio hábitos de vida, eu vou condicionar o meu corpo a hábitos mais saudáveis. E nós temos que vencer uma coisa que é terrível, que é a negligência, que é a preguiça. Muitas pessoas chegam para mim e falam: eu não estou caminhando porque me dá uma preguiça, porque me dá um cansaço. E a gente sabe que essa prática, ou qualquer prática física, ela pode mudar a estrutura do seu corpo para melhor. Então a gente tem que começar a pensar nisso,
Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso para ter uma saúde melhor? Bom, já que o corpo é a parte mais fácil da gente educar, eu preciso saber que eu tenho que ter um programa de educação para o meu corpo. E esse programa, ele parte de todos os aspectos, desde o aspecto físico real, tipo eu vou me exercitar, assim como um aspecto alimentar. O meu corpo é a sede do meu espírito, da minha alma, né? Da minha centelha divina. Então eu sou habitada por uma centelha divina e eu estou aqui dentro do meu corpo justamente para cumprir a evolução dessa centelha. Então eu preciso fazer com que meu corpo ele seja um corpo plástico, um corpo saudável, um corpo belo, porque não belo, para que eu possa cumprir essa obra dessa centelha, né? Como dizia São Francisco de Assis, ele chamava o seu corpo de meu burrico, justamente o burrico, pois carregava essa centelha divina dentro dele, como todos nós carregamos. Então nós precisamos sair dessa inércia. Eu preciso começar um programa de alimentação melhor. O corpo, ele sabe, ele entende, ele sabe o que não é bom para ele. Nós é que erradamente vamos atrás do que é prazeroso. Eu não digo que a gente não tenha prazer, mas eu tenho que traçar como é que se diz? Um divisor de águas entre o que é bom e o que é prazeroso e o que eu posso, o que eu devo. Então eu não preciso deixar de comer a minha pizza, mas será que eu preciso comer 5 pedaços ou uma pizza inteira? E preciso fazer isso todo dia? Tudo que vem da natureza é saudável. Deus, quando criou o mundo, Ele botou tudo que nós precisávamos à nossa volta. Então tudo que nasce na árvore, tudo que vem da terra é saudável para mim. E aquilo que eu crio muitas vezes não é tão saudável, porque nós vivemos de muitos apelos comerciais. E a gente sabe que na realidade isso traz uma sobrecarga de elementos nocivos ao nosso corpo, como sal, açúcar, que acabam com o tempo nos trazendo doenças e lesando o nosso organismo. Então nós temos que rever se esses hábitos e qualidades alimentares estão sendo bons para mim. E se eu estou passando para a minha geração futura bons hábitos. Porque nós somos responsáveis por isso. Bom, então eu preciso rever a minha alimentação. Eu preciso começar a ouvir o meu corpo. Quando eu habituo a comer coisas muito pesadas, muito picantes, muito salgadas, eu perco o paladar porque é bom, porque é saudável, porque é doce. Doce que eu estou dizendo natural. Por exemplo, muitas pessoas não sentem gosto de uma maçã mais. Acham que a maçã é sem gosto, porque elas perderam gosto para essa maçã, para esse paladar sutil da maçã. E nós precisamos ter horários para alimentarmos. Então a gente sabe que o nosso corpo está em funcionamento 24 horas por dia, ele não pensa, o nosso coração bate, nosso pulmão está funcionando, ele precisa de energia. Obviamente, eu tenho que fazer um programa alimentar que inclua horários relativamente rígidos para o meu alimentar, porque eu estou habituando o meu corpo a ter esses horários. E isso é importante para o funcionamento de todo o meu tubo digestivo. Eu vou processar os alimentos e vou excretar os resíduos de forma adequada. Não vou sofrer com constipação, ou com diarreia se eu tiver uma alimentação saudável. Outra coisa importante é a nossa atividade física. Eu preciso me exercitar, pois o meu corpo tem que ser plástico, ele tem que ser flexível, ele tem que ser jovem. Ah, mas eu já estou com 80 anos. A juventude não é medida pelos anos. A juventude é medida pela sua vitalidade, pela sua capacidade. Eu conheço muitas pessoas aí com essa idade ou até mais que estão dançando, que estão aproveitando momentos maravilhosos porque tem essa plasticidade, porque nunca deixaram de se exercitar na vida. Para a gente começar uma atividade física, é muito importante que a gente entre em consonância com ela. Eu preciso saber o que eu gosto de fazer. Eu gosto de nadar, eu gosto de correr, eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer uma dança, eu gosto de fazer yoga, eu gosto de fazer, tai chi, eu gosto de artes marciais. O que eu gosto? Porque é muito importante que você vá buscar aquilo que te traga prazer.
As atividades físicas, de modo geral, elas conseguem controlar o nosso organismo muito bem. Elas melhoram nossa qualidade de sono. Elas controlam nossas taxas, tanto de glicose como de colesterol. Elas também nos dão prazer, elas melhoram a nossa saúde mental. E isso é de extrema importância no mundo que a gente está vivendo hoje, um mundo de exigências muito grandes e que nos bombardeia com muitos problemas. Ela tem que ser regular, você tem que habituar o seu corpo a fazer essa atividade física. Como eu citei no começo, o corpo ele responde aos meus comandos se eu imprimir a ele uma rotina, e eu preciso imprimir ao meu corpo essa rotina. Com pouco tempo eu não consigo mais parar de fazer minha atividade física. Eu estou tão satisfeita com ela que quando eu paro eu sinto falta. Outra coisa extremamente importante é que nós precisamos dar pequenas férias ao nosso corpo. Nós precisamos, no meio desse caos que nós vivemos entre trabalhos, né, e demandas outras familiares, a gente ter um momentinho onde eu vou desligar. E aí a gente vai para a contemplação. Como é importante que a gente contemple, como é importante que a gente tire pequenas partes do dia para olhar a natureza, ou para se dedicar a ler uma poesia, ou um livro que você goste, e vive essa situação, ou mesmo seu filho, como eu falei, né? A gente olhar uma criança dormindo ou brincando, isso é extremamente prazeroso, muito prazeroso. A gente precisa ter no nosso dia essa contemplação, que isso relaxa. E as técnicas de relaxamento, além da contemplação, também são extremamente úteis para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Elas fazem que o nosso corpo relaxe, se entregue e ele se organize, porque o nosso corpo ele tem uma capacidade de organização própria. E futuramente nós vamos conversar um pouquinho sobre a respiração, porque a respiração é parte do nosso corpo que nós temos na inconsciência. Entretanto, nós podemos trazer a consciência e a respiração, e ela nos ajuda muito a nos livrar dos estresses do dia a dia. Bom, então a primeira coisa que eu vou sugerir a você, reveja seus hábitos, reveja seus hábitos, veja o que você está comendo, modifique esses hábitos. O corpo sabe, nós sabemos que botamos no prato e que não é bom botar. Reveja os seus horários alimentares, crie rotinas alimentares, onde você possa estar nutrindo o seu corpo e não apenas jogando comida para dentro de uma forma prazerosa, sem se preocupar com o que você é, com a sua formação. Nós mudamos, nós renovamos nosso organismo muito rapidamente, nossa pele, nossos órgãos estão em constante renovação. Mas se eu não cuido disso, a gente pode ter erros nessa renovação e termos problemas de saúde. Mais uma vez, citando Chopra, né? Nós somos capazes de mudar a nossa biologia através da vontade, do pensamento positivo, ou seja, eu posso construir uma nova biologia para mim, me livrar de muitas doenças e através de hábitos e estilos de vida saudáveis. Jesus falou, né? Orai e vigiai, pois o espírito sabe o que faz, mas a carne é fraca. Então, esse orar e vigiar que Jesus fala é justamente isso. Preste atenção ao que você faz. Preste atenção ao que você está se alimentando. E mais um parêntese aqui, o que você está se alimentando também pelo ouvido. Porque o que a gente ouve tem influência direta no nosso organismo. Como eu falei inicialmente, nosso organismo é 55% água. E as partículas de água, elas se organizam através do som. Então, quando eu ouço coisas boas, salutares, né? Estudos mostraram isso, as nossas partículas de água se reorganizam e eu sinto uma sensação de paz e plenitude. Ao passo que se eu ouço coisas ruins, nocivas, eu posso estar desorganizando as minhas partículas de água e com isso eu me tornar mais raivosa e mais agressiva. Mas nós vamos também oportunamente conversar mais sobre isso. Certo? Então, reveja os seus hábitos e comece hoje a mudar de vida. Eu aguardo seus comentários. Até a próxima.